Bem-vindas, bem-vindos, todas, todos, para mais uma live Eduque-se. Nós estamos agora chegando ao final desse ciclo desse ano, que são 6 lives, cada 2 lives sobre um dos centros de inteligência do Enneagrama. Começamos com o centro emocional, com 3 convidadas falando aí sobre o 2, o 3 e o 4. Primeiro, as mães, né, sobre como esses traços influenciam desse centro no processo de educar os filhos, depois sobre como isso influencia nos filhos, no modo deles se relacionarem com a vida, aprenderem. Depois foi a vez do centro mental, e hoje a gente está dando início a essas 2 lives sobre o centro físico, o centro instintivo do Enneagrama. Hoje vamos começar falando sobre como é que os traços do centro físico, do centro instintivo, influenciam no modo de mães, pais, educadores, né, educarem suas crianças, seus filhos, suas filhas. Eu sou André Prudente, eu sou criador do Sistema Eduque-se, Sistema Educando Crianças com Enneagrama, que é uma metodologia própria de utilização do Enneagrama no contexto da infância, com educadores, com pais, com mães, com crianças. E o objetivo dessas lives é a gente aprender um pouco sobre o Enneagrama nessa perspectiva, só que não por meio de aulas, teorias, mas sim por meio de conversas, por meio de histórias, por meio de experiências partilhadas. Então, além de ser professor de Enneagrama, eu sou pai da Maia, de 14 anos, que faz 15 daqui a pouco, do Theo, de 9, e da Violeta, de 7 aninhos, minha caçulinha, que foram grandes aprendizados em toda essa caminhada que eu tenho aí com o Enneagrama, infância também, que me inspiraram muito a buscar novas visões, novos olhares. E eu queria começar também ouvindo as convidadas, né? Vou aqui autorizar para elas abrirem o áudio e quero começar ouvindo vocês falarem de onde é que vocês estão falando, quem são vocês, quem são as suas crianças e como é que estão se sentindo de estar aqui agora. Como é que estão se sentindo de estar aqui agora? Então, podem abrir os áudios. E bem-vindas, muito obrigado por estarem aqui. Quem pode começar se Obrigada. apresentando? Olá, boa noite. Eu sou a Gisele Massarotti, eu falo da cidade de São Paulo, capital. Eu falo que hoje eu estou como mentora, terapeuta em Enneagrama, agora também escritora. Então, eu sou aquela pessoa que teve a vida transformada pelo Enneagrama. Eu conheci o André pelas redes sociais, então, assim, o sentimento é de muita gratidão, eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, tendo essa conversa. Eu sou uma tipo 8, meu subtipo é sexual, e eu sou a mãe do Samuel. O Samuel, ele tem 8 anos, provavelmente é um tipo 7, já consegui identificar isso nele, e eu acredito que ele veio para trazer leveza para minha vida, para o meu marido, que é um tipo 1. Então, eu acredito assim que as pecinhas vão se encaixando e tudo é perfeito do jeito que deveria ser. Muito obrigada. E como é que está se sentindo, então, de estar aqui agora hoje para conversar sobre você como mãe? O sentimento é conexão, André. A gente fez, né, a preparação antes de estar aqui. Então, realmente, quando eu me conecto com algo maior, com o meu mental superior, então eu sinto essa conexão. Tudo muda, o tom de voz, a respiração, e é fantástico. Que bom, muito bem-vinda, Gisele, muito obrigado por ter aceitado o Obrigada. convite. Obrigada. Quem continua? Pode ir, Raquel. Boa noite a todos, né, a todas. Boa noite, Raquel, bem-vinda. Meu nome é Raquel, né, eu sou psicóloga, trabalho há muito tempo com Enneagrama e sou mãe da Laís, de 2 anos, e da Sofia, de 3 meses. Então, eu me sinto, assim, uma marinheira de primeira viagem ainda. Porque muita coisa da maternidade, né? Pela pouca idade da Laís, eu ainda não vivenciei. Quando o André me convidou, eu disse, nossa, será que eu tenho que falar? Mas como ele me conhece bem, eu disse, devo ter, né? Então, eu estou me sentindo feliz, mas receosa, assim, um pouco apreensiva.
Eu sou de Fortaleza e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu quero agradecer, Raquel, você está aqui, né? Eu conheço a Raquel há muito tempo. A Raquel também é professora de Enneagrama, junto com a parceira dela de trabalho, a Luciana, elas têm uma empresa que é a Sales e Sá, lá em Fortaleza, né? Então, a galera que é de Fortaleza, eu recomendo aí o trabalho com elas. E é um prazer estar aqui, né? Eu acompanhei o processo da Raquel de virar mãe, e antes de virar mãe, tá grávida. Então, é uma alegria ter ela aqui, uma pessoa que já tem tanto conhecimento de Enneagrama de muitos anos, né? Então, eu sinto que ela tem a colaborar também com essa experiência, não só de mãe, mas alguém que já se conhecia através do Enneagrama, que virou mãe, que está descobrindo. E eu acho que é rico a gente ter essa variedade também de experiências, tanto nas mães quanto no caso das crianças, de idades diferentes, porque são perspectivas diferentes, apesar de a gente poder ir vendo padrões. Então, é uma oportunidade de a gente também entender, né? Porque em cada idade a gente é um pai e uma mãe diferente também, não é simplesmente igual. Então, Verdade. muito obrigado, Raquel, por ter aceitado o convite, ainda mais com as meninas gripadinhas, né? E você, Ana Lúcia? Olá, tudo bem? Eu sou Ana Lúcia, falo aqui de Santo Antônio da Platina, sou médica veterinária, mãe, eu sou traço 1, né? Casada com o José, traço 7, mãe do Antônio João, de 11 anos, que é 9, e do Francisco, de 6 anos, que acredito ser um 4 ou 3. Para mim também, eu estou super feliz de estar participando aqui, estou fazendo a formação com o André, né? Terminando aqui a formação, e eu posso dizer também que o Enneagrama, para mim, foi um divisor de águas, tanto na minha vida pessoal, como no profissional, e aqui em casa com os meus filhos, que foi, assim, muitas mudanças, de verdade mesmo. Uma delas que eu posso falar eu pude olhá-los de uma maneira única, coisa que eu não fazia antes do Enneagrama, sabe? Eu, como ainda meio metódica, rígida, eu, com o Enneagrama, me abriu, assim, uma visão diferente, sabe? Uma visão diferente que eu consegui trazer aqui em casa e tudo ficou mais leve. Então, isso foi graças ao Enneagrama, com certeza. Bom, muito obrigado também, Ana Lúcia, por estar aqui. A Ana Lúcia, ela está Obrigada. concluindo agora a formação Eduxi, né, que a gente vem fazendo desde o ano passado. Ela está na fase de elaboração do que eu chamo de projeto Eduxi personalizado, né? Em vez de ter simplesmente um trabalho de conclusão de curso, a proposta é cada um conectar os conhecimentos com a sua área, com os seus saberes que você tem antes de vir para a formação, construir o seu próprio projeto personal. E ela tá nessa fase, então é bacana ter aqui 3 mães e 3 mães que têm conhecimento de Enneagrama também. Sim. Isso facilita o processo, né? Facilita o processo de autoobservação, de observação das questões. E eu queria começar pedindo para vocês, depois de terem se apresentado, eu vou só trazer um aquecimento para depois a gente começar a falar, e a gente vai começar a falar sobre a luz, sobre aquilo que, quando vocês estão bem, o que vocês percebem que vocês conseguem inspirar, conseguem levar de bom para suas crianças, sendo desse centro físico, tendo esse traço, né, esse tipo, como o seu traço principal do Enneagrama, tá? Então, para aquecer aqui, eu queria colocar um pensamento que eu achei que tem, para mim, tudo a ver com o centro físico, o centro instintivo do Enneagrama. O pensamento diz o seguinte: vou fazer aquilo que é certo, sem ao menos pensar que estou fazendo o bem. Agir por instinto, como se esta fosse a minha natureza. Esse pensamento, ele mostra a essência do que é você viver o centro físico de maneira equilibrada. Como eu costumo explicar nos meus cursos, o tempo todo, o nosso ser, ele está tentando se expressar no mundo. E a tentativa do ser é se expressar como ele é em cada momento, expressar a nossa essência. Só que muitas vezes a gente acaba não conseguindo por uma série de fatores, desafios, padrões repetitivos que a gente vai criando e tudo isso. Mas quando a gente está conectado com o nosso ser,
a nossa consciência, ela se torna livre. Quando ela está livre, ela pode se expressar da melhor maneira possível. E no centro físico, como é que essa consciência que está liberta dos padrões do ego, da personalidade, como é que ela se manifesta? Essa consciência, ela se manifesta por meio de ações, ações certas. E o que é uma ação certa? Não é uma ação simplesmente certa do ponto de vista moral, moralista. A ação certa é fazer aquilo que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. E o que é a ação certa? Muda a cada instante. Muda a depender da pessoa, muda a depender do momento que a pessoa está vivendo, muda a depender do contexto em que você está. Então, o tempo todo, a gente tem que estar conectado para a gente conseguir sentir e perceber o que é essa ação certa. E quando a gente está conectado, por isso que essa frase tem muito a ver com o centro físico, é como se essa ação simplesmente fluísse, acontecesse. Eu não tenho que ficar fazendo grandes pensamentos, elaborações, elucubrações mentais para que essa ação exista. Eu tenho simplesmente que me conectar com o meu ser e a minha consciência vai me guiar. É quase como se uma voz fosse dizendo, vá por ali, faça isso, age aqui agora. Então, a intuição, quando ela se manifesta na nossa consciência, do ponto de vista do centro físico, ela gera ações. É como se o meu corpo soubesse o que tem que fazer. E a verdade é que o nosso corpo sabe. Eu vivi uma experiência quando meu filho que é o Theo, né, que tem 9 anos, quando ele era bebezinho, que ele me fez confiar muito nisso que eu estou falando. Eu estava com ele na cama de casal, boxe, e ele estava aprendendo a engatinhar. E quando ele começou a engatinhar, ele começou a ir para a beira da cama. E qual é o nosso primeiro impulso quando a gente vê um bebê caminhando para a beira de uma cama? É tentar pegar ele e tirar dali para ele não cair, né? Claro que ele pode cair. Mas o que o Theo fez? Ele foi caminhando e quando chegou na beira da cama, ele simplesmente bateu a mão assim, na lateral, e parou e sentou. E quando eu vi aquela cena, eu disse, caramba, claro que ele pode sentar ali, desequilibrar e cair. Mas o corpo dele sabe que existe um limite físico e que não dá para ele passar dali. Naquele momento, aquele bebê estava conectado com ele mesmo, e conectado com a vida, e conectado com o ambiente. Então, ele conseguiu perceber aonde ele tinha que ir. Não foi pensado, não foi uma coisa elaborada, porque ele ainda era um bebezinho pequeno aprendendo a andar, como eu falei. Mas ele sentiu e percebeu. Então, por instinto, de alguma maneira, ele simplesmente notou e fez. Porque quanto menor a criança mais é como se esse instinto fluísse. E a gente está acostumado a falar na palavra instinto como algo negativo. A gente associa instinto à impulsividade. Mas instinto não é igual à impulsividade. Instinto quer dizer impulso natural. Impulso natural de ação. Os animais, eles agem por um impulso natural de ação. E a gente também pode viver mais no impulso natural de ação. Quanto mais a gente estiver consciente, quanto mais a gente estiver conectado. Pensando, inclusive, em educação de crianças, já dizia o Reich, um terapeuta corporal, muitas vezes a gente atrapalha o processo das crianças por uma compulsão de educar. A gente quer tanto educar, quer tanto preparar, que a gente, às vezes, desconecta a criança dessa confiança no seu próprio corpo. Esse corpo que tem uma sabedoria organísmica, como ele chamava. O organismo tem uma sabedoria e ele guia a gente. Então, o centro físico tem muito a ver com isso. Quando eu estou presente, quando eu estou de corpo e alma naquilo que eu estou fazendo, eu consigo saber o que fazer. E por isso que esse pensamento, agir por instinto, como se esta fosse a minha natureza. E cada um dos 3 traços do centro físico, 891, é como se eles expressassem uma parte desse processo de agir. Eu preciso dessas 3 forças para conseguir agir da maneira certa. Quando eu equilibro essas 3 forças em mim, eu consigo agir de maneira certa. Então, eu queria começar ouvindo vocês, mães do centro físico, vocês quando estão bem, na sua melhor versão, qual que é a força que vocês trazem para essa relação com seus filhos e filhas? Quem pode começar falando? Olha, André, e você falando, eu estava justamente pensando nisso, nesse equilíbrio
dos 3 centros de energia, né? Que é o instintivo, o mental, o emocional. Então, eu percebo, e isso, claro que é um processo. Tem 6 anos que eu conheço o Enneagrama e fez muita diferença quando aquilo foi me apresentado. E eu pensei, gente, mas não é legal ser isso. Não foi algo que eu me orgulhei de saber que eu era uma tipo 8, com toda aquela intensidade, com tudo aquilo que eu já tinha feito, falado, machucado. Então, o Samuel tinha, na época, quase 3 anos. E eu estava voltando com o meu marido, porque a gente teve um relacionamento de 13 anos. Então, quando eu engravidei, quando eu estava no meu 6º mês de gestação, foi uma loucura e uma discussão, a gente resolveu se separar, mesmo eu estando grávida. Então, eu não entendia de onde vinha aquela força, aquela coisa de, não, eu aguento, eu vou levar essa gravidez adiante, de não querer mostrar a minha vulnerabilidade, de ninguém da família saber até que a gente estava separado. E ficamos separados por quase 3 anos, voltamos, reatamos o casamento, porque ele foi atrás de ajuda, e depois ele acabou me resgatando, eu falo, né? Foi meu anjo, porque acabou mostrando para mim o que era, ele como um tipo 1, o que era certo, o que era errado, ele já estava no limite dele, de tanta intensidade. E o Samuel, então eu falo, até quase 3 anos, como você quer saber da luz, mas eu preciso te falar que eu era muito dura com ele. Eu falava com ele como se ele pudesse me entender. Eu achava um absurdo ele não entender o que eu queria que ele fizesse. Então, até comentei, né, no nosso grupo, eu acabava sendo mais dura do que o mundo lá fora. Então, hoje, fazendo essas observações, autoanálise, eu vejo que é conversando, é entendendo que ele tem o tempo dele, ainda mais sabendo, né, o perfil, o jeito que ele se mostra para o mundo. Então, eu vejo esse equilíbrio. E desde então, né, tem 5 anos, que a gente pratica com ele todo o aprendizado, tudo que nós aprendemos ao longo desses anos todos. E eu coloco justamente ele em ação. Então, eu vejo assim, aí que vem a forma positiva da forma que eu me apresento, já que eu entro em ação, sem pensar, né, quando a gente está na personalidade, então é algo assim, ele acorda todos os dias com autossugestões, com autoafirmações positivas. Todos os dias, se não sou eu, meu marido, acorda, filho, você é um vencedor, você é maravilhoso, você é perfeito, você é forte, você é corajoso. Então, nós dois, ainda bem, não sei se ainda bem, você que trabalha com isso, mas tanto eu como meu marido, sendo do centro instintivo, nós focamos isso nele. E é visível, e tem resultados, porque a professora na escola me fala, Gi, ele é um menino diferenciado. Então, graças a Deus, eu me orgulho disso. A gente percebeu lá atrás que estava algo errado, mudamos a rota, e hoje ele é totalmente influenciado de forma positiva. É colocado em ação o tempo todo. Você percebe, Gisele, como se ele tivesse uma facilidade de ter iniciativa, de expressar a vontade dele, de expressar o que ele quer, o que ele sente, o que ele precisa, de ir atrás daquilo que ele quer? Você sente Sim. que isso chegou nele? Porque eu vejo que isso é um grande dom das pessoas do 8. E o ponto 8 do Enneagrama, ele tem a ver justamente com essa facilidade de deixar com que a necessidade ela se transforme em vontade e que esse vontade, esse querer traga energia para ação, para buscar aquilo que você quer. Exatamente, né? Eu trabalho, né, com mentorias, então eu fico praticamente o dia todo aqui em casa, mas aqui fechada na minha salinha. Então, de vez em quando eu saio, filho, tá tudo bem? Então, assim, desde os 7 anos, se ele tem fome, ele vai lá, ele sabe preparar o lanchinho dele. Agora aprendeu a fazer pipoca. E algumas mães falam, gente, mas você deixa esse menino mexer no fogão? Eu falei, deixo, eu confio nele, eu ensinei como é que faz. Ele já sabe que não é para o fogão ficar aceso. Então, eu dou total liberdade para ele, porque é o que o 7 busca, liberdade. Eu já sei, então, assim, em tons que tragam prazer. Filho, hoje a gente vai comer fora.
mas o comer fora é comer lá no quintal, ou vamos comer no chão, igual os orientais fazem. Não, a gente vai comer um japonês igual eles fazem, no chão. Então, sempre é despertando isso nele, esse prazer, para que algo fique realmente prazeroso. Que bacana. E vocês, Raquel, Ana Lúcia, quando vocês estão na sua melhor versão, o que é que chama a atenção de vocês, como mães? Olha, refletindo aqui, né? Eu estava tentando me lembrar aqui situações, né? Eu acho que uma das principais é o confiar nela, acreditar nela, né? Então, assim, não ter pressa, né? Eu fiz a introdução alimentar da Laís e, assim, era todo mundo no meu ouvido, né? Essa mulher vai morrer engasgada, não vai dar certo, você é Nessa louco. hora tem tanto especialista, né, Raquel? Nossa Senhora, mas me criticavam, assim. Meu marido era um que me, né, massacrava. E eu, calma, eu tô aqui, eu tô do lado dela, deixa ela no tempo dela, né? E então, assim, ela com 6 meses começou a comer com a mãozinha dela, do jeito dela, tendo as experiências dela. Eu me lembro que eu ficava sentada na mesa, ó, né? As refeições duravam bem mais do que o tempo da refeição, esperando esse movimento dela, né? Então, acho que nisso, no movimento dela de caminhar, né? Assim, o meu trabalho de educação, eu acho que é mais com os outros do que com a própria Laís, né? Porque no caminhar, deixa ela ir sozinha, deixa ela segurar sozinha nos cantos, não precisa estar segurando a mãozinha dela, solta, né? Então, muito nessa confiança mesmo de que ela tem o tempo dela e que, né, a gente não precisa interferir nesse sentido, sabe? Eu acho que eu tento trazer muito isso para a educação dela, para o dia a dia com elas, né, agora. Então, eu confio que ela vai me trazer o que tem de melhor nela, né? Olha que bonito isso, Raquel. Tem uma coisa que eu tenho falado muito, e que eu tenho vivido muito, assim, tentado ver com meus filhos, né? E tenho me surpreendido sempre que eu consigo, de fato, fazer isso, né? Que é a criança, ela dá o salto que ela tem que dar quando ela está pronta. Não é quando a gente quer, é quando ela está pronta para dar aquele salto. Isso não significa que a gente não tenha que olhar, entender as necessidades daquela criança, criar caminhos para ajudá-la. Mas significa que eu tenho que entender que é no tempo que ela estiver pronta, quando ela estiver pronta. Então, não adianta eu criar uma boa estratégia se eu não tiver conectado com isso, para perceber qual é o tempo. E uma coisa bonita que eu vejo, né, e que você trouxe muito bem isso, e que você falando, Raquel, eu estava lembrando da minha esposa, que é 9 também, no processo também com meus filhos nessa fase, né? Em várias fases, mas lembrando particularmente dessa fase, transição alimentar, tudo isso, né? Quando ficava doente, né? De que eu lembro que a tendência era todo mundo, ainda mais escrevendo em família de médicos, né? Ficar, quando estava doente, ficar ansiosa, ficar preocupada, e ela, calma, 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 né? Essa coisa bonita que o 9 tem quando está conectado, que é de você, porque o ponto 9 não é à toa que o ponto 9 representa o centro físico. Ele está ali no topo do triângulo. Porque o ponto 9 representa o que acontece quando eu fico no aqui e agora, sem ficar preocupado com o passado ou com o futuro. Quando eu confio na força do presente. E é isso que você está me escrevendo aqui. E é isso que eu vi a minha esposa fazer também com meus filhos. Confiar na força do presente. É como se estivesse dizendo assim, não projete no futuro o que está acontecendo agora. Não é não ligar para o futuro, é não projete no futuro. Porque senão você amplia um medo e desconecta do presente. E quando você fica no presente, você consegue confiar na força da vida, na força daquele eu, daquele ser que está ali, né? E dizer, opa, estou conectado aqui, estou percebendo, calma, vamos esperar. E isso é uma coisa maravilhosa.
porque é como se você desse esse tempo da criança chegar e dizer, agora eu estou pronto, agora eu posso ir. E a gente vive num mundo tão acelerado, né? E todos nós tendemos a ser acelerados, independente do nosso traço de personalidade, há uma pressão para a gente acelerar, porque é muita demanda, é muita coisa, é muita atividade, é muito compromisso, é muita coisa. E é como se as pessoas do 9, quando elas estão bem, elas lembram a gente de que, peraí, não precisa correr, não precisa se preocupar. É a gente lembrar de que existe uma força em cada ser que impulsiona ele a ser quem ele é, a expressar quem ele é. E é essa força que vai estar por trás do processo de cura, de transformação, de achar caminhos. E a gente precisa confiar que esse ser tem essa força. E é o que está me escrevendo é uma facilidade que eu vejo realmente em mães e pais novos, de confiar nisso, de confiar nessa força. Por isso há uma tendência a intervir menos no processo da criança e a deixar mais que a criança tome a frente. Como se fosse, peraí, deixa ela me mostrar se de fato precisa intervir aqui nessa coisa da comida. Deixa eu ver se ela, como é que ela vai. Eu sempre tenho esse movimento de esperar, né? Então, começou a chorar, eu vou, paro e olho, né? Fico ali esperando. Então, eu acho que isso me ajuda muito a me conectar com o momento presente, né? E entender o que está acontecendo ali na situação. E a outra coisa também que me veio foi o aprender na prática, né? Então, eu, como sou do centro prático, meu marido é racional, né? Então, a gente compra algum equipamento, ele fica olhando, cadê o manual? Que manual, menino? Peraí, deixa eu pegar isso aqui, vou juntando as peças e tá pronto, né? Ele tá lá na primeira página do manual ainda, enquanto eu já estou ali juntando. Então, eu acho que muito isso, né? Do colocar em prática, do ver como é que funciona na prática. Então, eu costumo fazer muitas experiências, né? Às vezes funciona, às vezes não, mas aí eu vou tentando para ver o que se adapta, né, à realidade, enfim. Não, e isso é muito legal, porque, na verdade, o processo de aprender algo, ele envolve etapas, né? E uma das etapas é você se conectar. Quando eu me conecto com aquilo que eu vou aprender, eu estou com o meu caminho andado para aprender. Outra parte do processo é entender aquilo, né? Como é que é aquilo que eu estou aprendendo, ou que eu vou aprender, ou que eu vou fazer. E o outro processo é experimentar, porque é o experimentar que faz a gente incorporar o aprendizado, né? É quando eu vivencio aquilo, quando eu experimento. E as pessoas do centro prático, elas têm uma tendência maior do que as outras a gostar de aprender experimentando. O que significa isso? Significa que eu tiro muito de uma experiência. Pessoas mentais talvez tirem muito de um conhecimento, de uma leitura, de um vídeo que vê, de uma coisa assim. Mas pessoas mais instintivas, elas tiram muito de uma experiência. Por isso a tendência também a estar focado na experiência, como você está falando. Deixa eu viver isso aqui, deixa eu fazer isso aqui com meu filho, deixa eu experimentar. Porque aí também a tendência é confiar no que está acontecendo, confiar na presença, no aqui e agora, no que está sendo vivido, né? E você, Ana Lúcia, o que você percebe de você quando você está bem? Então, eu percebo o seguinte, eu os encorajo muito, sabe? Eu sou uma mãe que eu quero que eles não sejam líderes, não é isso, mas assim, eles sejam autossuficientes, poderia falar assim, mas que eles se virem, sabe? Eles Então, têm autonomia. Isso, essa autonomia. Então, eu, por exemplo, assim, o Antônio, né? O Antônio, meu mais velho, ele é um traço 9. Então, precisa de um pouquinho mais, sabe, do empurrãozinho para ele ir fazer certas coisas. Então, eu tenho, na minha vida, em tudo que eu faço, uma organização. Então, eu procuro passar isso para eles, essa organização em tudo. Esse cuidado com o corpo, esse cuidado com a saúde, sabe? Então, é uma coisa que eu prezo demais, né? Então, o Antônio, ele tá numa fase, assim, agora ele já melhorou um pouquinho, digamos assim, tá vendo? E a gente sempre querendo reformar, né? Um sempre querendo mudar o outro, reformar. Eu preciso até mudar essa fala minha. Mas o Antônio, ele... Agora eu percebo que ele está se cuidando mais, sabe? Se organizando. Então, ele levanta...
Antes de ir para a escola, ele já organiza as coisas dele, ele arruma a cama dele, coisa que ele não fazia. Então, eu percebo que por eu ter esse traço, né, de encorajar, essa parte de organização, ele se ajeita, sabe? Eu acho, e o Francisco, mesma coisa. O Francisco, eu percebo ele mais no emocional, sabe? Ai, pera um pouquinho, vocês estão me escutando? Sim, estamos. Você só abrir aqui de novo, Ana Lúcia, porque como está fechado, só autorizando. Pronto. Ana Lúcia? Oh, aconteceu alguma coisa. A imagem dela sumiu. Deixa eu autorizar aqui de novo. Ana Lúcia, tudo bem? Aconteceu alguma coisa com ela. Não sei se a internet, alguma coisa caiu. Vamos esperar ela voltar, mas enquanto isso, não vamos ficar simplesmente esperando, né? Então eu vou puxar aqui para falar um ponto ligado a isso, né? Depois qualquer coisa eu retomo aqui rapidinho quando ela for entrando. Mas vocês viram a Ana Lúcia falar, tem uma coisa muito importante aqui do ponto 1 do Enneagrama e do 1 quando ele vai para essa relação com os filhos. Apesar de eu ser do meu traço principal, ser o 2, eu sempre tive uma asa mais forte no 1, apesar de reconhecer minha asa no 3 também. E eu vejo que isso influencia no meu processo de educar também, né? E o que é que eu vejo? A gente falou aqui do 8, dessa facilidade que a energia física vai para fora, né? Então, eu consigo impulsionar essa ação, incentivar, né? Deixar que esse fluxo de ação vá, esse querer vá para fora. O 9 é como se ele conseguisse deixar a coisa fluir, né? Fluir no tempo que precisa saber o tempo. E o 1 é quando ele se juntasse uma outra coisa que é importante para ver a ação certa, que é o quê? Que existe sempre, em cada situação, uma ordem que ela seria mais, entre aspas, natural, ou mais orgânica. O que seria uma ordem orgânica ou uma ordem natural? É aquela organização daquela experiência, daquele sistema que flui melhor, que parece que as peças estão encaixadas, né? Que parece que as peças estão encaixadas. Então, é só a gente pegar o exemplo aqui. Imagine que eu vim aí fazer essa live e que eu simplesmente mandasse a preparação atrasado, entrasse atrasado, quando entrasse eu deixasse o ambiente que eu estou aqui todo caótico, barulho acontecendo, que eu não me preparasse para poder estar aqui, né, bem e falando aqui conectado com vocês. Acho que todos vocês vão concordar que vai dar uma sensação de que tem alguma coisa fora do lugar. Às vezes a sensação de fora do lugar ela é muito grande. Às vezes a sensação de fora do lugar ela pode ser um pouquinho menor. Ela pode ser um pouquinho menor, mas pode ser muito grande também. Então, o 1 é como se ele tivesse uma facilidade de perceber a ordem. De perceber a ordem. A ordem que precisa ser feita. Então, se a gente pensar no saudável, a Ana Lúcia, ela assim, se cobrou, e eu entendo esse processo de cobrar, de assim, olha, tem que tomar cuidado, não está querendo sempre reformar. Olha, ela está entrando, deve ter sido internet mesmo. De não querer reformar, mas existe uma diferença entre reformar, porque o reformar... Ó, tá entrando. Oi, Ana Lúcia. Oi, André, desculpa. Caiu Não a sei internet, né? Não sei, eu acho que é a minha internet. Eu acho que é a minha deve ter internet. sido. Vocês estão me vendo? Estamos te vendo e te ouvindo. Eu aproveitei e estava explicando o processo do que tinha a ver com o que você estava falando, da luz do 1. Que o 1, e você chegou bem na hora de explicar uma coisa que tinha a ver com o que você falou, que o 1 ele tem uma facilidade, né? Como eu já expliquei até na formação, de entender a ordem das coisas. Qual é a ordem que vai funcionar melhor? Então, quando você se fala assim, eu tenho que tomar cuidado para não querer sempre reformar o outro, existe uma diferença entre a gente querer reformar o outro egoicamente. O que é isso? Egoicamente é quando eu traço o que é melhor
e eu quero que o outro siga aquilo que eu acho que é melhor. Mas o Sim. meu ego acha que é melhor. Outra coisa é quando eu entendo que existe uma ordem que ela faz as coisas fluírem melhor. Então, quando seus filhos conseguem se organizar melhor, a vida deles flui melhor também. É o Não é que eu verdade? acho, né? Que é o que você está trazendo. Não, mas é verdade. É Né? verdade. É por isso que eu sempre falo, Olha, porque eu não consigo, nada na minha vida, eu não consigo fluir, trabalhar, fazer qualquer coisa se eu vejo algo desorganizado. Então eu procuro passar isso para eles, entendeu? Então tudo começa, tipo assim, eu acordo, eu falo, eu tenho que arrumar minha cama, eu tenho que organizar as coisas, entendeu? Então é o que eu passo para eles, essa organização, essa disciplina, sabe? E não é algo rígido, eu não vejo isso como algo rígido, eu vejo isso como um cuidado, sabe? Um zelo. O cuidado com o corpo, né? Que nem eu estava falando, né? Que eu sempre fico assim, Antônio, escovou o dente. Para mim é maçante falar tudo isso. E quando eu era pequena, minha mãe não ficava assim, escovou o dente. Eu fazia por mim, sabe? Então eu era sempre de me organizar, antes de ir para a escola já deixava o uniforme pronto, e estudos, tudo certinho, né? Então eu procuro passar isso para ele, porque eu vejo nele ele não tem muito essa organização, sabe? uhum. E eu achando, né? Eu acho que, tipo assim, nossa, a vida dele, meu Deus, eu preciso organizar, eu preciso colocar no trilho. E eu falo assim, será que é arrogância da minha parte? Mas acho que não, porque através dessa luz do eu vejo que eu pude organizar muita coisa e ajudá-lo, sabe, a ele ter essa disciplina, não fazer o certo, mas assim, a se organizar, sabe? A se organizar de Sim, verdade. eu entendo fazer o certo no sentido que eu estava falando no começo, não fazer o certo no sentido é, fechado da palavra, mas no sentido de que, assim, quando ele vai para a escola, e se ele, antes de ir para a escola, já se prepara, já deixa a mochila arrumada, os lápis com tá feita, quando chegar lá, vai fluir. Ele vai poder fazer o que ele tem que fazer, que é lá escrever, que é olhar, que é Exato. aprender, sem ter que, eita, esqueci o lápis, eita, por que eu não arrumei minha coisa antes? Nossa, as pontas estão todas não estão feitas, vou ter que fazer agora. E a professora falando, ele, eita, eu tenho que fazer rápido. Então, muitas vezes, no caso dele, né, que a gente sabe que é uma criança 9, ele às vezes não flui, como é a luz do 9, porque ele Exato. não tem essa organização. Então, você veja que para a Uhum. gente conseguir seguir o fluxo e para a ação se manifestar, a gente precisa ter uma noção da ordem. Porque a ordem, ela não é uma ordem individual, simplesmente. A ordem é uma percepção de organização do sistema todo. Por isso que você, mesmo sem os seus pais falarem, você como conseguia perceber, se eu vou para a escola, e se na escola usa lápis e tudo isso precisa estar pronto para ir para a escola. Então é como se o tivesse facilidade de perceber isso. E quando você leva isso Isso, na exato. É uma luz, facilidade você mesmo. vai Parece que já ajudando é o seu intrínseco, filho. né? Não, não, É não é intrínseco. algo, O que eu sempre exato. É o que eu sempre falo, por isso que, diferente de muitos professores de Enneagrama, né, eu não trago que um ponto central de luz associado ao ponto da gente, ele não é simplesmente uma qualidade de personalidade, entende? Tem coisas que são qualidade de personalidade, mas por trás da qualidade de personalidade tem algo que é uma força da essência. Então, isso é um aspecto da essência. Estar em contato, estar alinhado com a ordem é um aspecto da essência. E isso quando não tem facilidade de se conectar. Então, quando ele se conecta, isso flui. Não de maneira rígida. Isso ajuda na vida, isso facilita a vida. Igual o 9, quando ele está conectado, ele também acessa essa capacidade de perceber a fluidez, a hora de esperar, a hora de fazer, sabe? Assim como o 8, ele quando ele está conectado, ele consegue acessar a força que ele precisa para fazer o que tem que ser feito. Isso não é qualidade de personalidade, isso é uma capacidade de acessar um aspecto da essência. Porque tudo isso está disponível para a gente aí no centro físico. Esses 3 aspectos estão disponíveis. Então, quando a gente está bem alinhado, a gente pode acessar isso também. O que a gente está trazendo aqui, que é o que eu gosto de mostrar quando eu falo de mães, pais educando, é que por a gente ter esse traço principal, esse tipo, a gente é como se a luz associada a isso, ela tivesse já mais acesa. Ou podemos dizer que o interruptor para acendê-la está perto da gente. Então, eu sei onde é que está o interruptor. Então, quando eu estou bem, automaticamente essa luz acende.
Os outros traços, eles vão acender em proporções diferentes na gente. Alguns a gente não vai nem saber como acender, vai ter que aprender a achar aquilo ali. E por isso que cada pessoa colabora para o outro, quando a gente manifesta a nossa luz. Porque a gente vai estar mostrando, olha, isso aqui existe na vida, existe em você também. Apesar de eu ter mais facilidade que você de fazer isso, mas isso existe em você também. E isso que é bonito quando a gente pensa em família, porque a gente está aqui para aprender. Para mim, esse mundo é um mundo de aprendizado. E para a gente aprender, a gente só aprende na relação com a vida e com os outros. A gente não aprende sozinho. Uhum. E por isso que quando você está lá com seus filhos e você está na sua melhor versão, você vai inspirar o que há de melhor em você. Isso quer dizer que nossos filhos vão ser daquele nosso traço? Não. Mas olha que legal. Eu posso ter um filho com uma personalidade completamente diferente da minha, mas se ele for inspirado pela minha personalidade na luz, ele vai levar aquela qualidade com ele para a personalidade dele. Ou seja, aquele aspecto dele, ele vai integrar nele. Não vai excluir da consciência dele. E isso é muito legal. E mais ainda outra coisa, a gente entender que cada um de nós, a gente tem tendência, quando a gente vai para a ação, a agir de um desses 3 jeitos. Tem gente que vai mais para a ação como 1, tem gente que vai mais para a ação como 9, tem gente que vai mais para a ação como 8, independente dos seus traços. Você pegar os traços emocionais, os mentais, todos eles agem no mundo. Como é que eles agem no mundo? Mas você vai ver que tem pessoas que vão agir mais como 1, outros mais como 9, outros mais como 8. E por isso que eu gosto sempre de começar falando sobre a luz. Para a gente lembrar de onde é que vem. De onde é que vem aquela característica, sabe? De onde é que vem e como é que a gente distorce. Porque se você for ver, a distorção é quase como se fosse um desvio de olhar da luz. Eu estou olhando ali, que o negócio está funcionando, de repente eita, fiquei um pouco cego e comecei a usar aquilo de uma maneira que é inadequada. É a mesma coisa de você usar uma faca para poder fazer uma cirurgia e salvar uma vida, usar uma faca para cortar comida e fazer uma comida gostosa, e você usar uma faca para matar uma pessoa, né? A faca em si, ela não é negativa, ela é uma ferramenta maravilhosa, ela permitiu milhões de coisas no mundo, uma faca. Permitiu cortar a madeira e a planta para poder fazer utensílios, né? Permitiu cortar a comida, permitiu um monte de coisa. Agora, depender de como a gente olha para essa faca e como a gente usa essa faca, pode ser distorcida e pode gerar danos e pode fazer sofrer. Então, um pouco isso. Então, vamos tentar olhar para esse lado B também. E como é quando vocês se desconectam? Porque todos nós nos desconectamos, né? A gente não está o tempo todo na nossa essência. Às vezes não está num dia bom, por qualquer motivo que seja, pessoal, profissional. E quando a gente está num dia ruim, ou mesmo numa semana ruim, né, que vão sendo vários dias que não estão bem, é muito difícil a gente conseguir ficar na luz. Mesmo que a gente tenha amadurecido muito, nem sempre a gente consegue ficar na luz. Claro que quando a gente tem autoconhecimento, amadurece, entende nossos padrões, a gente não entra na sombra com tudo. A gente entra mais suave, a gente sai mais rápido, mas a gente entra. Então, quando vocês não estão bem, como é que vocês percebem que esse traço de vocês, esse padrão aí do Enneagrama, ligado a esse centro físico, como é que vocês notam que isso influencia nas suas crianças? Bom, André, aqui em casa a gente tem um combinado. Então, o Samuel, se você perguntar para ele como que é o tipo 1, o tipo 2, assim, de forma bem resumida, ele sabe. E o 7 está sempre feliz, aí ele fica, né? Claro que não é para rotular ninguém, mas é só para ele ter uma ideia do que se trata, do que a mãe dele trabalha. Então, quando ele percebe que eu tô brava, que eu tô nervosa, aí ele já fala, mamãe, você tá muito tipo 8. Então, ele mesmo já percebe. Então, ele sabe que nesse momento não é para discutir, é para conversar, é para me dar pelo menos alguns minutos, isso, né, tanto com ele como meu marido, para a gente poder respirar, né, contar até o número que achar que é necessário, para não descontar no outro, para não ferir mais, não machucar. Então, aqui, nós temos esse combinado de dar um tempo para o outro, deixar o outro quietinho até passar, para o bicho não pegar, né? Porque quando pega, como você mesmo disse.
E o que acontece? A Quando gente pega, sabe, como é né? que Porque a gente. como é que você acaba agindo? Como é que você sente que isso impacta nele quando você não consegue lidar com, vamos dizer assim, esse oito mais explosivo, essa intensidade que vem? O que você percebe que acaba atrapalhando nessa hora que acontece? Atrapalha tudo, principalmente o que a gente constrói, que é a confiança, que é o carinho, porque ele ainda não tem maturidade para lidar com isso, porque eu vou lá, eu brigo, eu falo, eu xingo, mas daqui a pouco tá tudo bem, passou, não guardo raiva. Agora, ele, no caso, é uma criança, e aí, qual que é o impacto que isso vai gerar na vida dele? Então, Então quando você a gente sente tem. que aí, quando você acaba entrando nisso, você acaba tendo um impacto forte. Pois é. E atitudes, assim, que nós já tivemos, porque eu também não acabo não decidindo sozinha. Ainda mais com Uhum. um do meu lado, que é certo, que é errado, é errado. O Samuel, ele tinha uma mania que, agora não, né, porque já tá com 8 aninhos, mas quem tem filho pequeno sabe que até 5 anos, 6 anos, tá sempre com uma febrinha, sempre tem que tomar o antibiótico pelo menos umas 2, 3 vezes no ano. A gente sabe que é assim que acontece. E ele não tomava remédio. Olha, era uma loucura aqui, e ainda mais antibiótico, que tem a hora certinha para dar, não pode, ele jogava fora, fazia um maior escândalo, a gente perdia a paciência. Aí eu falei, Uhum. olha, é a última vez. Aí a gente levou ele no médico, chegou lá, antibiótico. Eu falei, doutor, é o seguinte, ele não toma, pode prescrever injeção. Ele vai tomar injeção durante 7 dias. E foi, tadinho. Todos os dias tinha que levar na farmácia, saía com a bundinha toda vermelha. Mas por quê? Ó, vai aprender agora, vai ser assim. Ou é do nosso jeito ou não é. Mas o que é isso? É ego, para ser do nosso jeito. Uhum. Então, assim, há uma certa Você dureza, sente, né? E Gisele, assim, assim, que essa dureza, como essa situação, por exemplo, no fundo, por trás é um receio de que acontecesse algo com ele, e aí, como ele não respondia ao diálogo, a tudo isso, você acabou assim, botando força demais, pressionando, mas no fundo era por receio, como se disse, ego. É o ego que está exatamente. assustado, porque o que eu vejo é que o oito, né, com uma mãe, um pai oito, por exemplo, tem dois tipos de experiências que costumam mexer muito com o pai e a mãe oito quando não está bem. Uma delas é quando a criança começa a desafiar muito, porque aí mexe com a autoridade. E Sim, quando o oito não está bem, a necessidade de que a criança faça aquilo que ele está achando que é o que tem que ser feito fica mais intensa, né? E a outra coisa é, às vezes, sentir que a criança não está fazendo o esforço devido para fazer a coisa. nossa. Que, no fundo, é uma coisa pequena, só tomar um remédio e está fazendo corpo mole, na vida é dura, tanta coisa mais dura, e você ainda toma um remédio. Respira Você e sente que esse toma. processo, você sente que isso, às vezes, pega para Olha, você? aí, André, é demais. É aquilo, a gente está lutando contra essa, não é, eu Uhum. não falo nem um lobo mal, né? Igual a metáfora que nós temos o mal e o bom. Aí eu aprendi com o Padre Domingos que nós temos uma alcateia dentro da gente. Então, assim, é o tempo todo lidando com esses lobos que estão dentro da gente. Para quê? Para quando ele, daqui 10 anos, né, quando ele tiver seus 18 anos, eu prezo muito isso, que ele lembre que a sua mãe só quis educar, e não que ele tenha lembranças de uma mãe dura, que ficava o tempo todo xingando, brigando, gritando, sabe? Então, eu tenho plena Uhum. consciência disso. Eu estou plantando agora para que eu mesma, ele, nós possamos colher lá na frente. Uhum. Sim. E vocês, Ana Lúcia, Raquel, o que vocês percebem quando vocês não estão bem? Eu lembrei aqui de 3 coisas, nada agradáveis. Uma é o controle, né? Um controle muito grande de tudo, né? Então, com o olhar, é um controle até de autoridade, sabe? Que eu vejo que ela fica assim de olhinho arregalado para mim, né? Então, quando eu não tô no centro, né? Eu
percebo muito isso, sabe? Assim, tudo tem que acontecer, né? Da forma como eu estabeleci, né? E aí entra também nessa questão da inflexibilidade. Então, tem coisas que eu não abro mão, né? E aí eu tenho o tempo todo que rever, né? Então, assim, por exemplo, na alimentação da Laís, eu fiz tudo, né, conforme eu achava que era o melhor para ela, né? Só que aí tem os outros que vêm para bagunçar aquilo que a gente faz, né? E oferecem coisas e tudo. Só o meu olho parece assim que salta da caixa, sabe? A minha sogra é uma que fica assim com medo, não ofereço não, porque ela não deixa. Mas, assim, eu estabeleci, não, com 2 anos eu vou flexibilizar. Eu vou segurar firme até os 2 anos. Com os 2 eu, né, vou flexibilizar, porque senão eu vou enlouquecer, né? Então, hoje em dia, né, o ovo de Páscoa, eu comprei o ovo de Páscoa natureba, né? Mas eu não sei o que ela vai ganhar por aí, né? Então, assim, eu estou tentando, mas quando eu estou assim, fora do eixo, eu fico muito mais inflexível, né? Então, as telas, né? Que para mim é um terror. Ela não assiste TV aqui, aí vem as primas, aí bota o celular, aí ela vê a galinha pintadinha, aí tá apaixonada pela galinha pintadinha, né? Aí fica pedindo e eu não sei o que que eu faço, aí tá bom, só a música, aí ela fica espiando assim para ver se dá para ver por debaixo do celular, né? E eu fico bem dividida mesmo, né? Então, mas eu acredito que é o melhor para ela, então fico meio inflexível mesmo, né? E algumas coisas eu vejo que meio que provocam medo, né? Assusta um pouco. Então, por exemplo, de dia, né? Durante o dia, a Laís tem umas gripes de repetição, então uma atrás da outra, eu fico louca com essas gripes. E agora com a Sofia, ela pega a gripe, a Sofia tem 3 meses, já está na terceira gripe, né? Que a irmã traz. E aí eu digo para ela, olha, a gente pode até negociar o banho, mas lavar o nariz não tem negociação, né? Então, quando estão tentando lavar o nariz, que ela não quer deixar, e o pessoal fala, vou chamar a tua mãe. Aí ela deixa. Meu Deus do céu, que horrível, né? Porque assim, ela sabe que quando eu chegar, eu vou lavar, né? Claro que eu tento ter aquela conversa inicial, de dizer que ela só vai poder passear quando ela estiver boa, que a gente precisa tirar o catarrão de dentro do nariz. Mas se ela diz não, chega uma hora que eu enfio a seringa no nariz dela e, né, tiro de qualquer jeito, porque para mim tem que fazer, né? Então, assim, tem coisas que eu não flexibilizo realmente. E você sente, Raquel, assim... pode falar. E a terceira é a irritação, né? Quando eu não estou bem, vem aquela irritação, né? Então, principalmente porque eu sou quem me conhece sabe, né? Eu sou a psicopata do horário. Tenho esse negócio de que tem que cumprir horário, né? Então, por exemplo, hoje tinha live, aí eu tinha que colocar a Sofia para dormir. A Sofia tá gripadinha, tá congestionada, então eu tinha que dar de mamar, dar o banho na Sofia, dar de mamar, ainda dar o aerosol para ela dormir melhor, né? E a Laís fazendo a balbúrdia no quarto, né? Aquela confusão e gritando. E ela gritava, a Sofia se assustava e chorava, naquela confusão. E tinha uma prima da Laís aqui, justamente para brincar com a Laís, para ela não ficar focada na Sofia na hora do banho, né? E a prima na sala e ela no quarto fazendo a confusão. Chegou uma hora que eu perdi a paciência, vá agora para a sala brincar com a sua prima, né? E aí eu vi que eu fui grosseira, né? Que eu falei de uma forma mais ríspida, mas é porque eu estava preocupada com o horário, né? Preocupada em dar o aerosol para a Sofia, enfim. Acho que são essas 3 coisas. Você sente, Raquel, assim, você falando, né? Isso lembra muito Reações do Traço 1, né? Apesar de ser 9, né? Isso que eu ia falar, mas nossa, é 9 mesmo? E nem é minha asa, viu? Minha asa é 8.
Mas eu ia perguntar uma coisa, sabe? Porque isso eu noto que às vezes acontece, sabe? É uma coisa que é importante a gente entender, né? Porque às vezes a gente quer, quando a gente está estudando enneagrama, eu vejo, né? Mesmo pai e mãe, quando vem para o curso comigo, às vezes a gente fica na expectativa de ver uma coisa linear, sabe? Uma reação linear entre as pessoas. E as pessoas não são lineares, né? Mas é legal entender o processo. Primeiro, assim, que todo pai e toda mãe tem um pouco de um, tá? Porque todo pai e toda mãe tem que lidar com disciplina e tem que lidar com tensões e tem que lidar com essas situações. Regras. Então, com regras. Então, na ação, todo pai e toda mãe tem que lidar com regras. Então, a energia do um entra e quando ele não está bem, e que as regras não são cumpridas e que aquilo afeta o que você está tendo que viver, há uma tendência o pai e mãe entrar num. E quando aquilo não funciona e que o negócio parece que cresce, há uma tendência a entrar no 8 e passar do ponto, sabe? Hoje mesmo eu percebi que eu fiz isso com meu filho. Chegou na hora, perto de ir para almoçar para ir para a escola, aí ele começou, não quero isso, não quero aquilo, e começou, nada funcionava, e ele disse, ó, você vai dar uma descansada primeiro, aí começaram os dois irmãos e a irmã a brigar, sabe? E eu estava ajeitando as coisas aqui para ir da escola, almoço e tudo com ele. Quando eu vi, eu já estava ali falando alto e botando pressão, sabe? E passando do ponto, né? Então, você veja que esse tipo de reação, acho que a maior parte dos pais e mães vão reconhecer que fizeram em algum momento. Ser cri-cri com o filho, a maior parte dos pais e mães vão reconhecer. Mas talvez a gente entender aonde que entra e como essa reação entra também. Então, é uma coisa que eu ia te perguntar, Raquel, se você sente que é uma tendência a você, muitas vezes, ir se adaptando, e chega uma hora que passa do seu limite, sabe? E que as coisas não saem e você aí entra essa irritação maior, entra essa atitude também. Você sente que isso existe? Porque eu vejo uma coisa que muitas vezes acontece com as pessoas do 9, é como se fosse assim, você vai tolerando um monte de coisa, sabe? Você vai sendo compreensivo com um monte de coisa. Tá bom. Então vá, fala. Tá bom, então brinca um pouco. Então, bom, então faça isso aqui. Então isso aqui. Só que uma hora a coisa tem que ser feita, né? É a hora que a regra tem que ser respeitada. E aí parece que quando chega nesse ponto, aí já passou do limite. E aí é uma tendência a sair dessa energia mais pacífica. Você acha que isso acontece com você? Não consigo Uhum. visualizar muito, não. O que eu percebo é o seguinte, assim, que vai muito a depender, mas eu acho que isso é com todo mundo, né? A depender, o meu nível de tolerância vai muito a depender do dia que eu tive, né? Uhum. Então, por exemplo, Sim. ela doente, o dia inteiro em casa, sem poder ir para a escola, né? Aí, aquela confusão, aí não deixa a Sofia dormir direito, aí eu o dia inteiro em casa com ela, sem pisar fora de casa, né? Porque eu estou ainda de licença, Recusa. né? Então, chega uma hora que eu tô assim, final do dia, meu nível de paciência, né? Uhum. Qualquer coisinha já tá, né? Agora, Sim. se eu tenho um dia em que eu dei uma saída, resolvi uma coisa, vim, atendi uma pessoa, né? Tive momentos de desopilar e desconectar da dinâmica aqui, São meu materna. nível de tolerância é bem maior, né? E isso eu percebo. Uhum. O que eu percebo que eu vou abrindo mão muito, né? Mas chega uma hora que eu com algumas regrinhas, né? Então, o pessoal, essa questão das telas é uma, né? Eu, pós-parto da Sofia, muito imersa dentro, né, da maternidade, assim, né? Com recém-nascido. Uhum. Eu não estava tão presente com a Laís, né? Embora tente, mas a gente nem consegue. E foi soltando, né? Aí um bota TV, o outro bota celular. Quando eu fui ver, ela tá agora vidrada nisso, né? Mesmo sem eu deixar. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que eu acabei deixando, cedendo demais, né? Uhum. Em prol de sobreviver aqui dentro do puerpério. Mas é isso que eu percebo, assim, que aí
quando eu paro tudo. Aí pego todos os textos e vídeos, vou mandando para o meu marido, né? Sento com as meninas aqui em casa, converso, ó. Daí ela faz isso, faz aquilo, aí vou dar uma aula, né? Tentando puxar de volta para o que eu acredito, para o que eu defendo que seja, né, o mais saudável Sim, para ela. claro. Eu estava perguntando isso também, claro, como você me falou, as suas filhas são pequenas, né? Então é diferente, né? Quando os filhos começam a crescer e a vontade começa a crescer e começa a desrespeitar mais as coisas, é onde outros fatores entram em jogo, né? Mas eu estava perguntando porque, por exemplo, uma coisa que eu observo muito em mães, pais novos, sabe? Tem dois pontos que eu observo. Um deles é uma tendência a ter, como eu disse, uma tolerância muito grande no processo. E aí, quando você tem uma tolerância muito grande, é como se às vezes está precisando dar limites, às vezes está precisando se posicionar, às vezes está precisando ter posicionamentos, mas vai muito para a espera, sabe? Vai muito para a conversa, vai muito para dialogar. Então, esse é um ponto que é comum de acontecer, às vezes, com mães pais novos. Mas isso eu vejo também que é quando você está no automático do padrão. Porque, por outro lado, quando eu vejo pais e mães novos que já fizeram um trabalho de crescimento, não é bem assim. A tendência a ficar mais impaciente, mais irritado, a fazer tudo isso é comum igual a qualquer pai e mãe. Porque sai daquele padrão de ficar sempre pacífico, né? Pais novos, mais do que mães novas, há uma tendência a fugir do conflito com os filhos. Porque a mãe, ela, em geral, ela não foge da raia da educação. Às vezes é difícil para ela fazer algo, mas ela vai fazer. Porque ela sabe que tem que fazer e ponto, né? Mas os pais têm muito mais tendência a fugir do seu papel nesse sentido. É quando é um pai nove, eu já vi que muitas vezes é assim, é que tipo, ele deixa para a mãe resolver, sabe? Ele deixa porque ele não quer aquele conflito. Aí sabe uma coisa que eu percebi em adultos depois que tiveram um pai ou uma mãe nove, que muitos adultos que tiveram pai e mãe novos, eles tinham a seguinte experiência. No primeiro momento de terapia, a maioria dizia assim, nossa, vamos dizer que o pai era 9 e a mãe era de outro traço, ou o contrário. Então, o pai era 9, então aquela pessoa lembrava do pai como sendo uma pessoa boa da relação. Meu pai, assim, meu pai é minha referência, sabe? Minha mãe que era um inferno, ou o contrário. Nossa, meu pai era um inferno, minha mãe era ótima, sabe? Aí depois, quando vai entrando em contato mais profundamente com a terapia, o que ela percebe? Caraca, quantas vezes eu precisei que minha mãe entrasse no jogo e me protegesse, ela não me protegeu, porque ela evitava conflito. Não entrava em conflito com meu pai e acabava ficando passivo e deixando a coisa acontecer. E isso acontece às vezes com outras relações também, com a criança, sabe? A criança tem um conflito com um coleguinha, não sei o quê, e aí às vezes precisa que a mãe se posicionar, conversar com a mãe do colega, nem brigar, às vezes conversar, ela vai deixando, quando vê não conversou, e ficou a situação, aí acontece de novo. Então esse tipo de situação às vezes é comum de acontecer. E claro que você já quando a gente conhece o Enneagrama, a gente já pode ir mudando isso antes, né? Então o bom de você já conhecer o Enneagrama há tanto tempo é que a tendência é você não entrar nesses processos da passividade, porque eu vejo que eu me tornei pai, né? Quando eu já conhecia Enneagrama, quando eu já trabalhava com educação, com crianças, com tudo isso. Então eu vejo que tem muitos padrões que eu fiz como namorado, como amigo, como irmão, e mesmo como marido, e que eu não fiz como pai, por causa do trabalho. Então é uma questão de aonde está o nosso nível de consciência naquilo que a gente está vivendo também. Mas há uma tendência muitas vezes a processos desse tipo, sabe? Ou esquecimentos, sabe? Como um processo com a criança, que você vai esquecendo e aí vai coisas pequenas, uma atrás da outra, e que depois a criança, poxa, mas você esqueceu de novo, mas não lembrou disso, sabe? Então isso é uma coisa comum de acontecer também. Então eu estou trazendo aqui para ilustrar também para quem está ouvindo, né? Porque isso é uma coisa, você veja, a minha esposa, ela trabalhou muito a energia 9 dela, né? Nesse tempo que a gente está junto há 12 anos. Mas no começo, quando a minha enteada era pequenininha, tinha 3 anos quando eu conheci, e ela foi crescendo, o que acontecia muito? Eu tenho uma festa da escola, Dia das Mães, até a apresentação dela, minha esposa chegava atrasada toda vez. Às vezes ela chegava, a minha enteada já estava ali, ó, respirando fundo, com medo de ela não chegar a tempo, porque muitas vezes ela chegou na hora que ela entrou na apresentação, sabe? Muitas vezes acontecia isso. Ou tinha que levar ela para o negócio e a minha esposa atrasava para levar, sabe? E ela é um traço ainda mais, sabe? Então ela tinha aquela coisa que ela queria chegar no horário, ela queria preparar, ela queria... E quando era coisa de apresentação, ela é um social, então ela adorava coisa de apresentação. Então, isso são cuidados que, às vezes, uma mãe, um pai nove
tem que cuidar dessa questão da personalidade para que a criança, às vezes, não se sinta super tranquila, se sinta muita vontade, que goste muito, que vê, pô, é tão gostoso estar aqui com você, mas parece que, às vezes, você descuida de algumas coisas. Parece que, às vezes, você não se posiciona quando precisa e descuida de algumas coisas. É uma atenção que tem que ter, né? Mas muito obrigado. E você, Ana Lúcia? Você estava se identificando ali com o que a Raquel estava falando também, né? Nossa, muito. Então, o que eu percebo, né, quando eu não estou bem, quando eu estou na minha sombra, assim, é total inflexibilidade, rigidez, e, assim, as críticas aumentam. Então, eu acho que eu vou expor situações, acho que fica mais legal o entendimento. Então, por exemplo, assim, aqui em casa, a gente não entra de sapato. Isso foi, meu marido também acha legal a gente não entrar de sapato, então a gente deixa o sapato tudo ali na frente. Então vai juntando o sapato, de dia, à tarde, chega da escola, chega do futebol, chega não sei o quê, e vai juntando o sapato. E eu vou falando, gente, quando eu tô bem, gente, vamos guardar o sapato, vamos guardar. Quando eu não tô bem, então eu já chego do carro, eu já pego as coisas, eu falo, gente, vamos pegar esse sapato. Eu já percebo que a minha voz já vai alterando, e eu tenho um raio-x, que eu vou, tipo assim, eu vou olhando, eu vou analisando, eu Não, só raio-x assim, é o enxergo o que raio-x está assim, errado. né? Todos os lados. Então, eu vou enxergando tudo que está errado e tudo que está fora do lugar. Então, eu percebo eu fico assim, insuportável. Eu fico insuportável. Então, do jeito que eu vou entrando, eu vou, ó, vai guardando o seu sapato. O que é esse copo que está fora? Então, em todos os cômodos, eu vou olhando, eu vou entrando, eu já vou assim, regaçando. Eu vou regaçando e eu não deixo fazerem nada assim, ó, vamos tomar banho, já escovou o dente, não sei o quê, e tem tarefa. Então eu percebo que eu fico rígida. Eu quero, na verdade, que eles vejam que eu estou vendo só o erro, entendeu? Então eu percebo isso. Agora, quando eu tô bem, não, eu chego e falo assim, gente, olha o copo. Então vamos guardar o copo? Então eu percebo uma serenidade no falar, entendeu? Agora, quando eu não estou bem, eu olho só o que está fora do lugar, eu só ponho defeito, entendeu? E o que me tira mesmo do sério, André, é a falta de organização. Sim, coisas Isso, fora do lugar, assim, né? é impressionante o como eu fico... Eu saio fora de mim. Então, se eu entro num lugar que eu não tô bem, né? E eu vejo que tá o negócio fora do lugar, que eu vivo falando, gente, vamos se organizar, vamos deixar limpo. A limpeza, para mim, é imprescindível, a limpeza. Então, eu vou detonando tudo, só que é algo que passa rápido, entendeu? Do jeito que eu falo, eu solto, daí meu menino, né, o Antônio, ele fala assim, mãe, calma. Eu nervosa, calma, mãe, calma, a gente vai guardar. Isso dá... Só que Mais passa. nervoso ainda. Daí passa, daí ele fala, nossa, mãe, como você é bipolar. Há 15 minutos atrás você estava gritando e agora você vem beijando e passa, simplesmente passa. De repente, a hora que eles guardaram as coisas, a hora que as coisas se ajeitaram, eu beijo, eu canto, vamos fazer isso. Ele me chama de bipolar. É isso que eu levo, tá vendo? Acho que é que todos nós, quando a gente não tá bem, a gente dá uma surtada, né? Mas daí eu De fico alguma assim maneira. extremamente na crítica. Eu percebo que e é com eles, né, André? Eu acho assim, às vezes eu não tô bem no ambiente de trabalho com amigos, mas eu não solto desse jeito o quanto eu solto aqui em casa. Então, daí com os meninos, quem leva mesmo é os meninos e o meu marido, né? Meu marido até dá então ele já vai guardando também, né? Ele já vai pegando, ele já vai guardando, ele já vai analisando, porque ele sabe que o bicho vai pegar, entendeu? Sim. E é legal ver, assim, né, que no fundo, quando você não tá bem, é como se o ambiente desorganizado, ele ressaltasse o estado de desordem interna, né? Quando você Total, vê total, organizado, dá uma relativa sensação de que pelo menos isso está bem, né? Posso O total. sossegar André, agora. Agora, se não está bem, tá tudo bagunçado, você, poxa, ainda tem que organizar tudo isso, não é possível, de novo. Eu já De falei, podia estar novo, assim. eu não aguento mais, né? E daí, às vezes, ainda eu chego, e daí é o dia que a diarista arrumou a casa. Então, daí, às vezes, eu chego meio nervosa, não sei o quê, com alguma coisa, mas daí eu vejo que a casa está limpa, que está com aquele cheiro de limpeza, eu me acalmo. Eu falo assim, ai, que delícia, ai, que maravilha, que bênção. Ai, não vou ter que guardar nada, a casa está uma maravilha. Agora, se eu chego
e eu vejo uma sujeira. Não, sujeira que eu falo é sujeira mesmo, tá, gente? É tipo assim, é leite derrubado no sofá, é pão amassado com presunto entre o sofá depois de 2 dias que eu vou encontrar. É nesse nível, entendeu? Não é sujeirinha, é sujeira mesmo. O que me incomoda é desorganização, sabe? É porquice. Então, eu não admito mesmo. Tem uma coisa que eu acho que é importante entender aqui, já vou te ouvir, Gisele, tá? Que é ele procura aprender muito com os erros. Então, quando ele faz uma coisa que não foi legal, ele se esforça muito para não fazer de novo, né? Então, o que acontece? Quando você vê aquela criança que você não está bem, e você vê a criança de novo fazendo uma coisa que aparentemente na nossa cabeça é simples, aprendeu, é só fazer. É muito simples. Porque ele transforma em método as coisas para poder organizar. Eu transformo em método. Eu chego, já botar o sapato ali. Se toda vez eu chegar a botar o sapato, não vai ficar bagunçado. Só que os outros não são assim, né? Então, quando você vê uma coisa simples para você, né, e você não está bem, e você vê se repetindo uma coisa tão simples, ele não botando o sapato, é só chegar e botar. Já tirou o sapato, já coloca no negócio, não tira e bota em outro lugar, né? Aquilo ali dá uma sensação de incômodo muito grande, porque é como se o outro não estivesse dando importância para algo que é importante, né? Exatamente. E ainda mais algo que ele poderia fazer. E é essa Exato. sensação que vai dando, né? Aí é como se ficasse intolerante com o fato do outro não aprender com os erros. É uma ver o outro sensação repetindo de e não muito aprendendo. peso. A sensação, não, é Fica só se muito esforçar, você não está pesado se pra esforçando. mim. Exato. Gisele, você ia falar alguma coisa? Eu tô achando engraçado porque eu encontrei a versão feminina do meu marido, né? A Ana Lúcia falando é igualzinho a pessoa que eu tenho aqui em casa. E é engraçado que, assim, a gente mora em casa e quando ele chega, que o meu filho escuta o pai entrando, que o portão tá abrindo, ele já começa a arrumar a sala. Porque é assim, quando eu escutava o pai dele entrando, vai, arruma que seu pai, ele gosta de tudo arrumadinho. Então ele já tá condicionado. Na hora que ele sabe que o pai tá chegando, ele já começa, sabe, a apagar as luzes, porque o Eduardo chega, ele não fala nem oi, ele só fala... Isso eu tenho também, Pra quê tanta luz acesa? E assim, não me incomoda. Ô, Ana, é sério, se eu ficar, né, o dia inteiro com louça na pia, não me incomoda. Não fala isso pra mim. Agora, se ele chega, eu sei que ele tá pra chegar, eu falei, não, deixa eu lavar uma loucinha, né, pro bonito ficar feliz, né, na hora que chegar. Meu Deus. Tem uma cena na minha casa... Minha mãe não é 1, não. Minha mãe é um 4, sexual. Só que minha mãe tem muita energia do 1, porque a minha família é um traço cultural da minha família materna, o traço 1. É uma família muito voltada para o certo, para a moralidade, para servir a humanidade. Então tinha uma coisa muito forte, que todo mundo pegou um pouco o traço 1 por conta desses valores que vieram do meu avô, da minha avó, né? Então minha mãe tem muito forte o traço 1 nela. E aí eu lembro, assim, eu sou um 2, mas quando eu era criança, com certeza eu era 1, eu não era 2, sabe? E eu autopreservação ainda, então eu sempre fui muito organizado, muito disciplinado e tal. Meu irmão, por outro lado, era um 4 social com autopreservação ignorada, né? Então, era o caos, né? Na questão de organização. E aí eu lembro que minha mãe tinha dias que não chegava bem e ela fazia fiscalização dos armários. Ela já entrava, aí quando ela olhava os armários, a gente dizia, eita, não tá bem. Vai olhar armário, né? Então tá querendo conferir armário, não tá bem. E aí essa cena foi o quê? Meu armário vinha antes do meu irmão. Quando entrava na porta, vinha o meu, depois do meu irmão. O meu irmão que é da minha idade próxima comigo, o Gustavo, né? Aí minha mãe entrou, ela abriu meu armário e disse, André, que bagunça é essa? Aí, quando ele ouviu isso, ele disse, eita, tô ferrado. Se o do André tá bagunçado, o meu então, se ela achou dele bagunçado. Aí ele saiu correndo e se escondeu, sabe? Um pouco isso, Ai, né? gente. Quando esse 1 tá muito desequilibrado, vai dando uma sensação na criança assim, de que, eita, será que eu fiz alguma coisa errada? Você começa a entrar numa tensão, medo de ter feito uma coisa errada e de ser chamado a atenção, né? E esse é o cuidado, né? Para não gerar um peso no processo. André, eu não sei ainda o tipo da Laís, né? Nem tem como, ela só tem 2 anos. Sim. Mas tem cada história, assim, vocês falando, ai meu Deus do céu, porque os paninhos das bonecas, cada cor é de uma boneca diferente, ela sabe qual é qual.
Eles têm que estar dobradinho no início da cama. Se ela está saindo do meu Olha, quarto, eu não sou organizada, né? Então, se ela está saindo do meu quarto e tem uma gaveta aberta, ela fecha e sai do quarto. Nossa, olha olha isso. só. Nossa, gaveta aberta também é algo que chega a me arrepiar. Gaveta aberta. E ainda Isso, eles fazem isso assim em lembra. casa, ó. Eles deixam a gaveta entreaberta assim, com a metade da meia para fora, ou a camiseta assim, só dá para ver a pontinha da camiseta, que eles não fecham direito. Ai, meu Deus do céu. Mas eu faço isso, aí ela vai lá e fecha e sai, numa boa. Ô, Aí, Raquel, essa semana, ela entrou no meu quarto com o sapato do pai dela na mão. Mamãe, sapato do papai, porque ele está bagunçando o meu quarto. olha só. Isso Forte esse lembra, traço nela, hein? isso lembra muito a minha filha mais velha. Minha filha mais velha, aniversário de 7 anos dela, ela chegou aos prantos no meio da festa. Ela arrumou o quarto todo para receber as amigas. Aí as amigas chegaram lá e começaram a brincar e tirar tudo do lugar. Ela chegou aos prantos, elas estão bagunçando meu quarto inteiro. É, a Sendo que ela gente tinha sofre arrumado para com brincar. isso. Só que arrumado para brincar é brincar com as coisas arrumadas, né? Não bagunçadas. Que coisa, né? Aí fiquei lembrando isso, era isso, eu adorava brincar de arrumar. Olha a brincadeira, com 4 anos de idade. Vamos descer para a piscina, vamos brincar de limpar a piscina, tirar as folhas que caem na piscina, ela quer deixar a piscina limpa. Ela hoje tem 14 Ai, anos, gente. a gente vai comer assim, vai comer por exemplo, um creme cheese ou um requeijão. Aí quando chega, passa para ela botar, ela bota e ela fica alinhando o requeijão. Porque ela Pra não quer ter ficar nenhum assim. buraquinho do lado para ficar bonito. Aí eu vou, pego lá e pego no meio. Pra judiar. Nossa, para libertar, para Para libertar. flexibilizar, tem que ser. Flexibilizar. E um pouco de chatice também, né? Espizinhar. É. Mas brincadeira. Mas eu acho que é isso. É quando não tá bem, entra essa rigidez, né, Ana? Então, isso que eu falei é quando eu não estou bem, né? Não que eu seja, nossa, Aham. tudo perfeito, eu não sou esse um que anda com o cabelo todo Claro. arrumado, não pode estar com a roupa, não saio com a roupa amassada. Não, não é isso. É quando eu, assim, eu não tô bem, então eu percebo que Sim. essas críticas ficam muito exacerbadas, sabe? Então, aonde as coisas estão fora do lugar, é aquele raio-x que você passa assim e você tem que ir falando, e eu tenho que falar, sabe? E eu quero que a pessoa faça, então às vezes eu não vou fazendo nada, então eu quero que eles façam, eles peguem, eles guardem, eles organizem, eles limpem, sabe? O certo também nessa hora, o certo é eles fazerem, que é o quarto deles, é É, a bagunça deles, né? sim, é eles É mesmos onde que entra esse fazem. traço mais inflexível, né? Bom, que Uhum. bom. Estamos chegando perto do final. Eu queria pedir, então, assim, para uma última fala de cada um de vocês, o que vocês quiserem. Pode ser alguma experiência que lembraram, alguma mensagem que queiram deixar. O que vocês gostariam de falar como uma fala final dessa nossa conversa? Olha, André, como no início eu falei, né, sobre a conexão e me preparei para isso, então eu fiquei mais reflexiva hoje, durante o dia, pensando, né, como é que foi, né, quando engravidei, o processo todo que eu passei, por qual motivo que demorei tanto para decidir ser mãe. E no começo, para confrontar, né, os familiares, eu falava, eu não vou ter filho, nós não vamos ter. E até cheguei a convencer meu marido por um tempo, a que também era legal não ter filhos. Então, só depois de 13 anos, eu entendo, quando eu já estava com meus 35, então tem tudo a ver com o CTM, com as mudanças. Falei, não, despertou, é agora. Mas hoje, quando eu analiso isso, por que será que eu estava fugindo de criança? Porque eu deixava claro, eu não gosto de criança. Mas, na verdade, eu estava fugindo mesmo, era de mim, da inocência, de quem realmente eu era, o que aconteceu, o que poderia acontecer. Então, quando vem essa mensagem, essa sensação de conexão, é isso, e como você ainda mandou para a gente. Se conecta com a criança que você foi um dia. Hoje eu sou adulto, mas a criança está aqui dentro ainda. E como é que eu cuido dela? Como é que eu acolho? Nós somos pais, nós também temos os nossos filhos. Qual que é a mensagem que eu quero passar para eles? Não é? Então começa primeiro a mudança na gente, sempre. E aí eu consigo transformar, eu consigo mudar o mundo. Essa é a Você trouxe uma mensagem que eu coisa gostaria de bonita. passar.
Muito obrigado, viu, Gisele, pela sua colaboração, todas as partilhas. Que bonita essa mensagem, né? Porque você veja assim que ao se reconectar com a sua inocência, você pode se conectar com a inocência das crianças, né? E ao se Exatamente. conectar com a criança, você pode resgatar a sua inocência também. Eu lembro do meu sogro era um 8, e um 8 não trabalhou nada de si mesmo, né? E ele era muito assim, brutão, assim, quando falava com todo mundo. Agora, com a neta, que era a única neta, ele era um poço de inocência. Um doce, o Porque com docinho a de coco. neta, um doce de coco. É Porque assim. ele acessava ali a não ameaça. Ele conseguia viver com ela ou não se sentir ameaçado. Ele podia expressar todo o amor dele, toda a doçura, porque não tinha perigo ali expressar com ela, né? E é mais Pois difícil é. fazer isso, muitas vezes, como pai e como mãe. Porque como pai e como mãe, às vezes você tem que dar limite, você tem que dar doce, tem que proteger, você tem que preocupar. Então, a tensão aumenta, né? Mas quando a gente se conecta com a nossa criança, e no caso do 8 com a inocência, você pode se conectar com a inocência da criança, né? Que muitas vezes por trás daquilo ali que ela Exatamente. está fazendo, tem uma inocência. Ela está fazendo com uma inocência. Então, a gente não olhar com uma má intenção por trás da criança. A maior Sim. parte das crianças estão fazendo e errando na inocência. E não é? Que bonito. Obrigada. Muito obrigado, Gisele. E Gratidão. vocês? Ana Lúcia, Raquel, qual a fala final de vocês? A minha, assim, é muita gratidão, porque o André sabe, né? Eu trabalho, eu vivencio o Enneagrama o tempo todo na minha vida, né? Em todos os sentidos. Mas é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de olhar para a minha maternidade à luz do Enneagrama, né? E para mim isso não tem preço, né? Então é só gratidão mesmo por essa oportunidade e poder estar compartilhando aqui, ouvindo vocês e falando um pouco, né? Para mim não tem preço ter essa experiência aqui com vocês hoje. Que bom, Raquel, muito obrigado, viu? Você, Ana Lúcia. Bom, para mim, a minha palavra é leveza. Sair de uma live do André ou quando a gente acaba as aulas dele, eu sempre me sinto mais leve, sempre mesmo. E falo para vocês aqui que estão, quem quiser participar e tiver a oportunidade de fazer essa formação dele, é incrível, incrível mesmo, incrível. Assim, mudou a forma do dia a dia da minha casa aqui, da maneira como eu crio os meus filhos, meu casamento e tudo mais. E eu adoro partilhas e adoro conhecer pessoas novas, embora eu seja um social reprimido, não parece, mas eu adoro quando tem algum assunto em comum, onde se fala de enneagrama, eu amo, eu me conecto muito fácil, eu adoro escutar histórias de pessoas, porque escutando através de situações, eu aprendo e eu lembro da pessoa. Nossa, aquela pessoa lá naquela live falou tal coisa com o filho dela. Então, eu tenho essa facilidade. Então, eu adoro escutar as partilhas e queria agradecer aqui o convite e de conhecer as meninas também. Foi muito gostoso. Eu saio bem mais leve. Obrigada, André. Que bom, eu agradeço a vocês também. Foi um prazer a gente fazer essas trocas, essas partilhas, né? Eu tenho certeza que vai ajudar tanto a quem está assistindo aqui ao vivo, quem vai assistir depois, né, nas mídias, a poder se perceber. E eu vejo, assim, e é uma intenção minha, né, de que o aprendizado, quando eu falo aqui do Centro Físico 891, não é simplesmente um aprendizado para quem for uma mãe 891, sabe? E não simplesmente um aprendizado para quem quer conhecer esses traços na educação, como mãe, criança. Toda partilha que a gente conta toca a gente em algum lugar. Seja uma lembrança, quem vai lembrar de um pai, de uma mãe que a gente teve, que tem aquele padrão, seja de lembrar um aspecto nosso que a gente não tinha olhado ainda. Porque, como eu sempre digo, a gente é o enneagrama inteiro. Então, que bom que a gente pode olhar para tudo isso e se perceber. Hoje eu estava atendendo uma paciente minha de Portugal e que está começando a fazer um trabalho com crianças lá, e ela fez uma oficina com as crianças, se trouxe da maneira, eu acredito muito no caso de pré-adolescentes, crianças, jovens, que é trazer esse foco em identificação, o trabalho com o Enneagrama.
e ela colocou perguntas ligadas a cada ponto para as crianças irem se percebendo, refletindo, vendo o que tinha a ver com ela e fosse transitando entre os pontos. E ela trazendo assim o que as crianças foram trazendo, sabe? E de repente ela falou assim, tinha um menino lá que se identificava muito com o 8, né? E aí ela perguntou assim, olha, mas se você percebe você, aí vem no momento das flechas, esse lado de gostar de ajudar, e quando ele foi lá, ele disse, não, eu acho que eu não vejo isso muito não, não sei o quê, e de repente todos os amigos disseram, não, você é assim sim, você ajuda, você faz isso, aquilo outro, sabe? E aí o menino começa a se emocionar e a chorar, assim, quase chorar, lágrimas saindo do olho, por quê? Porque ele se reconheceu ali, ele se reconheceu naquela faceta dele que ele não tinha visto ainda. E aí ele percebeu, caramba, eu sou uma pessoa, eu sou visto como uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda os amigos. E aquilo tocou ele que era um casca grossa, sabe? Então, quando a gente escuta todas as histórias, a gente pode ter esse tipo de percepção. A gente se vê por meio dos olhos dos outros. Então, eu queria fazer só um fechamento, como eu sempre faço, né? Para mim, tudo que a gente faz tem que abrir, tem que viver e tem que fechar, integrar. Então, eu vou pedir que todos vocês que estão aqui com a gente, que fechem os olhos um momentinho, e de olhos fechados, observe a sua respiração. Observe a respiração. Perceba o ar que entra e que sai. Observa como você está saindo dessa live agora. Com que sensação no seu corpo, com que emoção, como a sua mente está. Tome consciência do que mais ficou para você dessa conversa. Do que você está levando como aprendizado, como algo que vai te ajudar na sua conexão com você mesmo e com as crianças da sua vida. Nesse momento, lembra das crianças da sua vida, inclusive da sua própria criança que você foi um dia. E manda agora uma intenção para ela, uma intenção positiva. Se conecta com ela agora. Se conecta com a ação que você quer ter com ela. E com a ação que você sente que é importante que ela tenha para ela ser mais feliz, inteira, integrada. Vamos pedir a nossa essência, aquilo que a gente realmente é, esse espaço do todo, que é a vida na pura expressão da vida, para que ela ajude, para que a gente transforme o que foi vivido, conversado e aprendido aqui hoje em experiência, em algo prático, que transforme a gente e as nossas crianças. Que assim seja. Inspire, expire. E consciente de como você está, vai abrindo os olhos. E que fique aqui essa mensagem que tem a ver com o centro instintivo. Confie nos seus instintos. Eles são mensagens da sua alma. Então, que a gente possa confiar na sabedoria do nosso organismo, do nosso eu, e deixar que as nossas ações brotem naturalmente. Um bom descanso. Daqui a 15 dias vai ter a live aí com as crianças do Centro Físico, 891. São todas bem-vindas. Até logo.